Olá, cidadão, olá, servidor público. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa produzido pela FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Nós estamos no momento do Natal, no momento de passarmos para um ano novo, 2024. Então queremos, a partir deste programa, desejar para vocês um Natal maravilhoso e, em seguida, um ano novo repleto de felicidades e de sucesso. Um ano muito bom que venha para todos nós. No programa de hoje, nós vamos apresentar para vocês um vídeo sobre a Pública Central dos Servidores. A Pública, que nacionalmente cuida dos servidores públicos das suas entidades. São mais de 11 milhões de servidores públicos. Apresenta para vocês hoje o trabalho realizado durante os seus 8 anos de vida. Apenas 8 anos de vida. Vocês sabem que a FESPESP faz parte, é filiada à Pública Central do Servidor. Então vamos assistir o vídeo da Pública e em seguida vamos colocar momentos importantes no nosso programa do último semestre de 2023. Então vamos lá? Venham! Diante da conjuntura e especificidade do setor público, surgiu a necessidade de uma central que defendesse exclusivamente os servidores públicos. Entre seus pilares estão a boa prestação de serviços públicos e a valorização dos servidores. A Pública lidera diversas lutas e defende pautas que beneficiam servidores públicos e toda a sociedade. Acompanhe algumas atuações da Pública. Participamos ativamente de todas as mobilizações contra a reforma da Previdência. Durante a tentativa de aprovação da reforma administrativa, foram várias manifestações em aeroportos, na Câmara, no Senado, nos gabinetes, nas cidades onde os deputados foram eleitos e assim conseguimos segurar a PEC 32. Participamos ativamente na criação e restabelecimento de frentes em nível nacional e estadual. Em âmbito nacional, somos entidade parceira das frentes parlamentares mistas do serviço público e em defesa da Previdência Social. Participamos de diversas frentes nas casas legislativas estaduais e municipais, como as frentes paulista, mineira, potiguara e gaúcha, em defesa do serviço público, entre outras. Participamos ativamente dos grupos das centrais sindicais, movimentos sociais e populares e construímos coletivamente inúmeras mobilizações. Estamos presentes em todas as manifestações em prol dos servidores públicos. Participamos de todos os 1º de maio unificados das centrais, na maioria das capitais. Participamos da campanha Brasil pela Democracia e pela Vida, que realizou lives e manifestações em todo o país. Assinamos a Carta em Defesa do Estado Democrático de Direito sempre e estivemos no ato de leitura na Faculdade de Direito São Francisco. Organizamos reuniões com entidades para discutir assuntos pertinentes ao serviço público. Presença constante em audiências públicas com ampla participação de servidores, entidades e parlamentares. Participamos de campanhas de enfrentamento ao coronavírus em todos os estados e estabelecemos uma rotina de encontros virtuais semanais com entidades parceiras. Participamos de atos contra a privatização da Eletrobras, dos Correios, da Sabesp, do metrô, da CEMIG e da Copasa, entre outras. Assinamos inúmeras notas e sempre destacamos em nossos discursos a importância das estatais e das empresas públicas. Em 2018, iniciamos a campanha Voto Consciente, dialogando com candidatos oriundos do serviço público. Em 2020, em plena pandemia, retomamos o projeto com entrevistas virtuais aos candidatos com visão progressista em relação aos serviços públicos. Ao todo, 76 candidatos, representando 19 partidos, participaram da rodada de lives. Destes, 12 foram eleitos e 36 ficaram como suplentes.
Como reconhecimento pelos anos de trabalho comprometido a favor do serviço público, somos constantemente chamados para reuniões e audiências públicas com parlamentares e especialistas. A ampla variedade de entidades filiadas à pública engrandece qualquer debate e análise técnica em ambiente virtual ou presencial. Em conjunto com as centrais, criamos em 2021 a campanha contra a PEC 32, com plenárias nacionais e atos semanais. Organizamos e realizamos passeatas por Brasília e por todos os estados. Criamos a nossa própria campanha, a PEC 32 vai afundar o Brasil, com veiculação de mídia, outdoors e pressão aos parlamentares. Fizemos panfletagens em lugares de grande circulação para conscientizar a população, como rodoviárias, estações de metrô, terminais de ônibus, porta de prédios públicos, entre outros. O trabalho intenso e a aproximação da pública com parlamentares garantiram a nomeação do presidente José Gozzi na equipe de transição do governo em que se discutia a administração pública, momento em que surgiu o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A pública e seus representantes são recebidos por ministros e têm a oportunidade de apresentar pautas de cada segmento do serviço público, além das pautas gerais. Em outubro de 2023, o presidente da pública, junto com as centrais sindicais, foi recebido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para a entrega de proposta de regulação da contribuição assistencial, modalidade de financiamento para os sindicatos. Em janeiro de 2023, o vice-presidente da pública, Hugo René de Souza, participou de encontro com Lula e presidentes das centrais com a entrega do documento da Conclate, momento de abertura de diálogo com o governo que não ocorria há muitos anos. Em agosto de 2023, José Gozzi e o vice-presidente Vandercy Polacchini participaram do evento em que Lula sancionou a Lei de Política de Valorização do Salário Mínimo e de correção da tabela do imposto de renda. Como fruto do trabalho constante e originado ainda na equipe de transição, a pública conquistou espaço na Mesa Nacional de Negociação Permanente desde a elaboração do regimento até a negociação salarial, que concedeu 9% de recomposição para os servidores federais em 2023. A luta atual é pela regulamentação da Convenção 151 da OIT, que pretende abordar as mesas de negociação coletiva e mandato classista nas esferas federal, estadual e municipal. Na comemoração do aniversário de 8 anos, estiveram presentes líderes sindicais que demonstram bem a união da pública com as demais centrais sindicais. Em parceria com a Escola Sindilex, do Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do município de São Paulo, idealizamos o curso de formação sindical com módulos temáticos. Foram realizadas aulas virtuais com seminários, lives e palestras de especialistas. A pública participou ativamente com o Diese na elaboração da pauta da classe trabalhadora, que foi lançada na Conferência da Classe Trabalhadora Conclate em abril de 2022. O documento tem sido a base para as pautas que estão sendo discutidas com o governo. Conquista recente, a pública tem à disposição das entidades filiadas o escritório Munemassa Advogados, que oferece assessoria jurídica e atendimento em todas as demandas judiciais. Desde o início de sua fundação, a pública realiza lives e encontros virtuais que foram intensificados durante a pandemia. As lives são realizadas com parlamentares, técnicos e acadêmicos que desempenham um papel fundamental na disseminação e avanço do conhecimento e do pensamento crítico. Percebendo a importância do diálogo entre as entidades filiadas, a diretoria da pública iniciou a prática da realização de congressos com a definição das bandeiras de luta, definição de metas e diretrizes para a consecução das finalidades e atividades da pública. A pública tem o compromisso com a construção de um novo cenário brasileiro onde o servidor público é o protagonista. A pública agrega entidades sindicais e associativas de servidores públicos nas esferas municipal, estadual e federal. A pública defende os direitos e os interesses dos servidores públicos, a melhoria das condições de trabalho e a implementação de políticas públicas que garantam a prestação de serviço público de qualidade para a população. A pública combate todas as formas de discriminação e de assédio moral e sexual no ambiente laboral e de toda a legislação que precarize a realização e entrega dos serviços públicos.
A filiação à pública garante participação em um grupo forte, coeso, que compartilha dos mesmos ideais e objetivos em uma rede de proteção dos serviços públicos e dos servidores brasileiros. Participe dessa luta, filie-se, faça parte da central dedicada exclusivamente ao serviço público. Localizada em uma área estratégica em Brasília, no mesmo prédio do DIAP e a menos de 5 minutos de carro do Congresso. As nossas salas são amplas, realizamos reuniões, encontros e cafés da manhã com parlamentares e autoridades. A pública está sempre de portas abertas para receber entidades e figuras públicas. Acesse www.publica.org.br. Nos siga nas redes sociais e acompanhe a nossa luta. Pública Central do Servidor, em defesa dos serviços públicos e dos servidores públicos. Não importa os momentos altos e baixos por quais passamos, porque nós vamos para a vitória, não tenha dúvida nenhuma. É uma questão de tempo, porque, como disse no início, o tribunal vai perceber que engrenagem não somos nós, que nós somos trabalhadores do judiciário. Servidor público é a engrenagem que faz o tribunal funcionar. Somos trabalhadores públicos do judiciário e não de nenhum desembargador e não de nenhum juiz. Estamos de volta. Na verdade, a Assembleia Legislativa volta a funcionar amanhã. Ela está em recesso até hoje. Hoje é o último dia do recesso parlamentar. Porém, as coisas continuam acontecendo, os ataques do governo estadual, os ataques do Lira aos servidores, ameaçando agora retomar a PEC 32. A gente tem que intensificar a mobilização, que ele pretende, não só ele, mas o próprio mercado, porque ele fala em nome do mercado, né? Em tentar pautar novamente a PEC 32. Então, acho que é uma preocupação grande essa para nós. Bom, na verdade, a ASPAL, ela começou como uma comissão de aposentados, né? Apoiada pela FALESP, Associação dos Funcionários da Assembleia. E isso no início dos anos 2000, quando nós tivemos a reforma da Previdência em 2003, né? Então a gente começou a se organizar como aposentados, sendo que a associação tinha o seu departamento de aposentados. Mas a gente achou mais importante montar uma comissão. Então a gente fazia reuniões todos os meses, no dia do pagamento. Fazia uma reuniãozinha lá no plenarinho da Assembleia, juntava lá 30, 40, 50 aposentados para discutir os seus problemas. Só que chegou uma hora que a gente sentiu a necessidade de ter uma autonomia, né? E numa Assembleia Geral, nós levamos a dona Zilda Guerra, né, da APAMPESP, que nós dizemos que é a madrinha da ASPAL, e ela convenceu o pessoal de que seria importante realmente não só ter uma comissão de aposentados, mas uma associação, com pessoa jurídica, né, com condições de mandar suas correspondências sem ter que pedir favor para ninguém, né, de poder conquistar uma sala, né, ter uma sede, coisa assim. E foi aí que aconteceu, e nós acabamos em 6 de abril de 2004 criando a ASPAL, que no ano que vem completará 20 anos. Né? É uma entidade pequena, nós temos só 450 associados, dos 980 aposentados que tem hoje, temos metade da base, né? Mas é uma entidade que vai sobrevivendo à custa da colaboração, né, financeira dos associados, sem a ajuda de ninguém mais. E isso é muito importante, né, Gózia? Os aposentados se mantendo e com liberdade total de trabalho. Então, nós vamos muito a Brasília, né? A gente participa de Sim. todas as frentes,
A gente participa de tudo que diz respeito a aposentado, não só aposentado, né? A idoso. Nós temos que considerar que, além das perdas dos aposentados, né? Aí nós temos a questão previdenciária e outras questões que acredito que a gente vai debater mais profundamente, mas nós temos a questão do etarismo, né, Rose? Hoje aí é uma palavra que está até na moda, mas é o preconceito que está tendo muito grande com o idoso, né? Nós temos lá uma colônia com um número muito grande de apartamentos, com campos de futebol, bocha, malha, vôlei, sinuca, e é uma variedade de modalidades esportivas que a gente consegue praticar lá no próprio espaço físico da colônia de férias. E com isso a gente consegue atender todos os filiados, né? As pessoas com maior mobilidade, com menor mobilidade, né? Quem consegue jogar futebol, consegue, né, tem a possibilidade, beach tênis, vôlei, bocha, baralho. Então, a gente consegue lá realmente com esse número de modalidades, com essa variedade de modalidades, atender a todos os filiados, aposentados e os pensionistas também. Bom, a Pública, a gente filiou o sindicato já há muitos anos na Pública e já começamos a participar das questões relacionadas à Pública, tanto aqui em Brasília quanto lá no estado do Paraná. O envolvimento da nossa categoria lá com a Pública foi tanto que a gente já, de início lá, já pegamos assumimos a responsabilidade no estado do Paraná de desenvolver uma pública estadual. É uma pública que ela se destaca, né, dos demais estados. A Pública Paraná é uma pública que está entre as mais adiantadas, né, em termos de estrutura que eu digo institucional, né, e de participação das entidades, das carreiras públicas no Paraná. Nós assumimos a presidência da Pública no Paraná em 2018 e deixamos agora a presidência e nos sucedeu lá um colega do Síndico de Contas do Tribunal de Contas, que é o Luiz Tadeu, e que está com o mesmo empenho e energia e vai continuar contando com a nossa ajuda para que a gente consiga avançar cada vez mais lá, né, com a Pública Paraná, e esperamos que servir de exemplo para as demais públicas, né, para que a gente possa replicar o trabalho em outros estados ainda que não conseguiram desenvolver o mesmo trabalho. Sim, o Sindicato APASE tem em torno hoje de 2.800 associados. Destes, em torno de 70% a 72% são aposentados, o que representa mais ou menos em torno de 70% dos aposentados como supervisores de ensino associados ao sindicato. Em relação aos supervisores da ativa, né, então, que corresponde a em torno de 30% da nossa base, nós temos por cargo 1.545 supervisores espalhados aí em todo o estado. Destes, em torno de 40% são filiados ao nosso sindicato, Gozi. Então, a gente é um sindicato com uma base territorial bastante, como fala, difusa no sentido de abranger todo o estado, mas bastante representativo em termos do percentual de filiados, né? Então, temos questões, assim, a gente, inclusive, Gozi, vou até aproveitar, a gente tem um fórum dos especialistas, né? Fórum Nacional dos Especialistas, que se reúne periodicamente, a APASE está secretariando esse ano. Agora, na primeira semana de outubro, os nossos colegas do Rio Grande do Sul, de Minas, de Santa Catarina, do Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro, virão para São Paulo para a gente discutir o que são os especialistas, né? Depende do estado, tem uma nomenclatura. Então, tem os inspetores educacionais, os administradores, os orientadores educacionais, a gente se reúne e discute e a gente lança uma carta
que reflete os nossos debates. E a gente, assim, ano após ano, né, a gente vem denunciando e se posicionando em relação às questões que nos afetam. Aliás, Góes, isso um respeito, né? E um reconhecimento que nós fazemos às associações, porque elas foram as pioneiras, né? A iniciativa privada podia ter seus sindicatos e tudo, só que nós, servidores, nós tínhamos uma proibição legal, né, de nos constituirmos em sindicato, e as associações cumpriam fielmente esse papel, elas se reuniam, elas reivindicavam, elas se dirigiam às autoridades, levando os pleitos dos servidores e tudo. Então, nós conservamos na FENALHE as associações, não como filiadas, porque a FENALHE é sindical, mas nós as temos como entidades parceiras, e grandes parceiras. Nós temos associações, inclusive lá em São Paulo, né? Nós temos diversas entidades de representação e que foram aquelas que iniciaram esse trabalho de representação. Aliás, São Paulo sempre foi um referencial para todos nós pelas lutas que eram desenvolvidas. Você que é lá de São Paulo é pioneiro nisso, né? Trabalhou muito, se empenhou muito, e a gente até aproveita para agradecer todo o trabalho que você vem desenvolvendo ao longo desses anos todos. Você é um exemplo para nós, em quem nós nos espelhamos para fazer o nosso trabalho, né? A nossa única diferença é que eu cheguei um pouco antes aqui na Terra, porque meus cabelos já estão brancos e os teus continuam pretos, né? Então, nós estamos nos laboratórios, né, desenvolvendo tanto as necessidades de preparação ou de manutenção do ensino, né, junto com os professores. Os professores têm a exclusividade das atividades de ensino, mas nós, os técnicos de nível superior, também fazemos muitas atividades análogas, né, e que fazem esta parceria para que toda a parte do ensino superior seja executada, né? Também muito na assistência aos estudantes. Então, nós temos toda uma estrutura de pedagogia, né, de atenção aos estudantes, de psicologia, de serviço social, e de médicos, de enfermeiros. As universidades, elas são um ambiente completamente diverso, né, onde, além do ensino, nós temos também estruturas que são próprias para que o ensino possa acontecer. Então, nós temos, por exemplo, na área da saúde, as estruturas mais complexas que temos são os hospitais universitários. Os hospitais universitários são de alta complexidade, né? Fazem parte do Sistema Único de Saúde, do SUS, e lá nós temos os servidores de nível superior, que são os médicos, os enfermeiros, os nutricionistas, os fisioterapeutas, toda a equipe de nível superior da área de saúde é parte da nossa base também. Mas é que a FENALHE é uma entidade criada em 93, né? 22 de setembro de 1993, justamente quando o presidente Collor, né, vinha fazendo a revisão constitucional. Lembra que o Nelson Jobim era o relator. E nós nos unimos, assim como outras categorias, para enfrentar essa revisão, porque naquele momento eles já queriam
fazer reforma administrativa, reforma previdenciária, já mudaram uma série de coisas que a Constituição Cidadã de 88, né, havia recomendado. Então, como havia prevista uma revisão 5 anos depois, a vontade deles era mudar tudo. Então, nós fizemos uma reunião de entidades, né, associações e sindicatos de servidores legislativos. Essa reunião foi realizada em Porto Alegre, lá o pessoal das entidades de Porto Alegre que convocaram, e nós, nesse primeiro encontro, nós fundamos a FENAL. Dentro do judiciário, nós temos diversas funções importantes, cargos importantes, como escrevente, no qual atuei, e também de oficial de justiça, né? O oficial de justiça, Góes, é aquele que leva a concretude da justiça para a sociedade, né? Nós concretizamos a ordem judicial. Não basta ter somente a determinação judicial, a ordem do juiz. Nós temos que ir até o local e realmente levar lá realmente o desejo da justiça, né? Nós realizamos despejos, aqueles afastamentos da Maria da Penha, que infelizmente tem sido muitos atualmente, né? Ações, mandados de citação, intimação, notificação. E eu vejo por muitas vezes uma pecha sobre os oficiais de justiça em falar assim, vocês são os carteiros de más notícias. Nós não somos. Ao contrário, nós somos aqueles que levamos a oportunidade da pessoa se defender, né? Porque uma justiça sem a defesa, sem o tripartite, né, que é o juiz, o autor e réu, não é justiça. Nós sabemos disso. Nós sabemos que para praticar a justiça, e em especial a justiça social, é necessário realmente que o Estado, o juiz, esteja presente em todas as partes da sociedade. Não somente na burguesia, né, mas também naquelas partes onde tem as pessoas com menos possibilidade financeira. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. E neste momento, um Natal maravilhoso para vocês e que venha um ano novo de 2024 com muita felicidade, com muito sucesso, com muito trabalho e com muita alegria. Até o nosso próximo programa.